Olá, seja bem-vindo ao módulo Planilha Calculadora do Preço de Venda. Neste módulo você vai receber três planilhas diferentes, cada uma conforme a sua necessidade. A primeira planilha é essa calculadora mais simples, é uma calculadora básica, onde você vai colocar as suas variáveis aqui, ele vai calcular um fator, que é o markup. Você coloca o preço de compra, né, o seu preço de custo aqui, ele já, com base nas suas variáveis, você vai ter o seu preço de venda. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 10% de imposto, comissão, taxa do cartão e eu quero 30% de margem. Para eu ter essa estrutura, por quanto eu deveria vender? Ó, 188,68. Sempre lembrando que é o seguinte, ela dá a sugestão do preço. É lógico que você vai ter que avaliar se o seu público está disponível, né? Está, como que eu posso colocar? Com disposição para pagar esse preço que ele está sugestionando. Aí você vai mexendo na margem e você vai tendo um preço mais dentro da realidade. Então, para eu vender a R$ 188, eu ganharia aqui, ó, 30%. Mas daí você pode falar para mim, Marcos, eu não consigo vender por 188. O máximo que o pessoal está pagando esse produto, 175. É só você colocar o valor aqui, ó, e com base nessas variáveis ele já fala para você, ó, você tem uma margem de 25,9%. Então, ó, esta planilha é a mais simples, eu não vou ficar mostrando como faz, eu estou apenas mostrando a planilha. Quando você faz o investimento da planilha, aí lá tem aulas explicativas de como preencher cada célulazinha, os pontos de atenção e tudo mais. Esta aqui já é uma planilha preço de venda avançada, onde ela tem toda uma estrutura maior, por exemplo, Simples Nacional, PIS, COFINS, dependendo a situação tributária da sua empresa, a taxa de antecipação. Aqui eu já consigo prever, ó, se eu quero oferecer um desconto para o meu cliente, mas esse desconto está embutido no preço, e aí se ele pedir o desconto, eu já tenho um desconto padrão oferecendo, ela já calcula tudo aqui, ó. Dentro dessas variáveis colocadas aqui, ó, um produto que eu comprei por 100, eu venderia por 331,02. 331,02, eu tenho 20% de margem. Ah, mas quando ela faz o cálculo aqui, ó, tá dando 23,4, deu maior. Por quê? Porque eu estou falando o seguinte, que dentro desta venda, dentro deste produto, desse preço, melhor falando, eu estou com uma margem de desconto, caso meu cliente peça, que é 10%. Então, ó, 331,02 menos 10%, se o meu cliente pedir o desconto de 10%, eu vou oferecer para ele, então vai ficar 297,92. Aí o que acontece? Ela traz certinho a nossa margem de 20%. Ela dá uma margem maior para você oferecer o desconto para o seu cliente e permanecer os 20%. Aí, ó, ela tem uma situação 2 dentro da planilha avançada ainda, ok? Ela tem uma situação 2 que essa aqui vamos pensar, é mais para comércio, dentro dessa área. Aqui, ó, na situação 2, para um distribuidor, para um fabricante, um industrial, que dependendo da operação que ele faz, ele vai ter que ter o IPI na base de cálculo do ICMS. Aqui ele não compõe essa forma de cálculo. Aqui na situação 2, ele vai compor. Você precisa colocar o IPI na base de cálculo da sua venda, ele já faz toda a tratativa aqui, você joga os percentuais, vê qual é o seu IPI e ele já calcula da forma correta o preço de venda para você. Aqui, ó, na avançada ainda, você também vai conseguir simular, se você está no lucro presumido, quais seriam o seu imposto de renda, qual é o seu imposto de renda, qual é a sua contribuição social. Isso a gente está falando da taxa efetiva, ok? Porque você tem o cálculo, os percentuais de cálculos, mas quando você faz a operação de fato, né, o percentual fica diferente, porque tem a taxa efetiva daí. E aqui ele já vai trazer para nós, ó, dentro desta situação, desse cenário que você projeta, ele te dá uma alíquota efetiva do imposto de renda e da contribuição social, neste caso aqui não, né? Mas do imposto de renda ele já deu uma alíquota efetiva. Se eu estou no lucro real, também é a mesma situação, olha, eu tenho os percentuais de cálculo, porém, quando nós aplicamos o nosso cálculo com base em resultado e tudo mais, eu tenho um outro percentual, que é o percentual efetivo. Então ele já calcula aqui. Isso tudo é só você vir para cá e preencher daí, ó, que nem
deu 0,9 a taxa efetiva da contribuição social. É só eu vir aqui, ó, base da contribuição social, 0,09, e ele já vai estar trazendo para mim o cálculo correto com base nessas simulações. Lembrando que essas variáveis, sempre é importante você estar com a parceria do seu contador, ele te ajudando a montar isso aí. Este outro cenário aqui, ó, dentro ainda da segunda calculadora, que é a calculadora de preço de venda avançada para produtos, eu estou fazendo simulações, ó, quando você tem 2 ou mais operações dentro da sua empresa. Produto, serviço, com mais de um percentual que incide no imposto de renda, no caso do presumido, ou mesmo no caso aqui da contribuição social no presumido. Ele já traz para nós as alíquotas efetivas. É uma planilha bem completa, para justamente atender desde aquela pessoa que tem um negócio pequeno, que está começando a sua empresa, até quem já tem uma empresa que está se estruturando, que está alavancando, que está crescendo. Vai atender também. Ainda você vai ter a terceira planilha, que é qual? Sobre calculadora do preço de venda de serviço. Aqui eu vou falar da área de serviço. Então, eu começo desde o momento do cálculo da mão de obra, estruturando, ajudando você a estruturar todo o cálculo da sua mão de obra. Ajudo também você a estruturar todo o cálculo do seu KM rodado, então já está tudo aqui programado, você vai colocando as variáveis, ele vai calculando quanto que custa o seu KM rodado. Se você tiver que fazer o deslocamento, você já vai ter aqui, ó, toda uma formatação para calcular quanto que é o custo do seu deslocamento, da sua equipe. Aí, um markup para você colocar os percentuais, as variáveis. A calculadora do preço, que aqui você monta o cenário daquele serviço que você está prestando, ele vai colocando aqui conforme as variáveis que você vai identificando, as visitas com base naquele cálculo do KM rodado, com base no deslocamento. Você é apenas colocando as variáveis e aqui, ó, vamos pensar que você chegou num custo do serviço, ó, de R$11.000. Dentro deste markup que a gente programou aqui, você precisaria vender esse serviço para ter aquela rentabilidade, pagar todos os seus custos, os seus impostos, tudo com base nessas variáveis. Você precisaria vender o seu serviço por 21.288 nesse exemplo aqui. É o mesmo caso aqui, ó. Se ele chega no mesmo valor, né, porque é a mesma base, ele chega no mesmo valor e faz aqui abrindo, né, gasto por gasto que está contemplando aqui. E essa forma aqui de calcular o preço, né, para o serviço é fantástica, porque você acertou na quantidade de horas, você vai ter um preço muito justo para estar fornecendo para o seu cliente. Isso é importante por uma questão de negociação e tudo mais. Aqui dentro também dessa planilha de prestação de serviço, você vai ter a planilha aqui, ó, a aba simulação, de simulação do imposto de renda do presumido e do imposto de renda contribuição social no lucro real, caso você esteja em uma dessas operações. E aqui também você tem um simulador para mais de uma operação. Se você tem serviço e venda de produtos, também você vai conseguir fazer a simulação aqui. Ou seja, essas três planilhas, elas estão aqui neste bloquinho desse módulo do planilha calculadora preço de venda. Essas planilhas, elas foram testadas, essas planilhas, elas estão em clientes e essas planilhas, elas vêm ajudando bastante pessoas. Se você se interessou, se você acha que esta planilha vai facilitar a sua vida na hora de precificar, te dando segurança, entendendo direitinho qual é a sua margem, aproveita, desce um pouquinho, rola um pouquinho para baixo, clica no botão comprar agora, que ela está com um preço muito promocional, é um investimento baixíssimo perto da facilidade que você vai ter na hora de fazer os cálculos e de entender toda essa composição do seu preço de venda aí. Legal? Eu agradeço a atenção e te vejo lá do outro lado, na área de membros, te falando da primeira aula. Detalhe importante, você não leva apenas as planilhas, ok? Você não investe apenas nas planilhas. Você vai ter um treinamento junto com a planilha para poder usar a planilha. Então, todas essas abas, todas essas variáveis, tudo isso eu vou mostrar, vou te ensinar como que você deve preencher, por que você deve preencher, aonde que isso vai impactar, o porquê você deve fazer dessa forma, ok? Então, é a planilha mais o treinamento de uso da planilha, para que você
faça aí o melhor uso possível da ferramenta. Rola para baixo, vai lá, o investimento é baixíssimo perto do retorno que ela vai te trazer. Agradeço a atenção e nos vemos lá na área de membro.